Ok? Lição número 13, a parte do domingo, falando sobre o Apocalipse, a missão dos últimos dias. Um pregador iniciou uma série de estudos em uma igreja falando somente sobre o livro do Apocalipse. Ele falou como Deus deseja salvar as pessoas. Ele mostrou a luta cósmica e a vitória de Cristo sobre os poderes do mal. Ele mostrou as cartas de Jesus para as 7 igrejas, para que elas melhorassem e pudessem anunciar o evangelho da salvação a todos. O pastor mostrou os anjos voando com o evangelho eterno para pregar a todas as pessoas que se assentam sobre a terra, numa inclusão de que todos devem ser salvos. Mostrou ainda em suas mensagens os anjos assim interessados na salvação dos seres humanos. Mostrou a vitória de Cristo sobre as bestas e os milhões de salvos sobre o mar de vidro. Mostrou a coroação dos salvos e a nova terra e a nova Jerusalém e o desejo do apóstolo João revelador dizendo: ora vem Senhor Jesus. Ele terminou o livro do Apocalipse com uma expressão de glória a Deus, porque o que ele viu foi, na verdade, tudo voltado para a salvação do ser humano. Um senhor de idade que estava no auditório, ao sair, cumprimentou o pastor e disse: pastor, eu nunca pensei que o Apocalipse ele falasse de coisas tão bonitas. Eu pensei que fosse um livro catastrófico, por isso eu nunca me interessei em lê-lo. Mas vendo o senhor falar, eu fiquei entusiasmado. E eu confesso, eu vi Deus me mostrando que o Apocalipse é um livro de revelação para a salvação das pessoas. Ellen White, ao falar no livro Eventos Finais, na página 27, ela escreveu o seguinte: muitos têm a ideia de que o livro do Apocalipse é um livro selado. E por isso, muitos não dedicam tempo aos seus estudos e aos seus mistérios. Dizem que devem apreciar a salvação e a glória em outros livros e que os mistérios de João não são para os seres humanos. Assim as pessoas deixam de receber a bênção que existe no livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse está revelado aquilo que Deus deseja para os seres humanos. E a pergunta 1 diz o seguinte: que sinais nós temos de que o Apocalipse se concentra na missão de Deus? Apocalipse 1, verso de 1 a 7, João escreveu: revelação de Jesus Cristo, o qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. E que pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e de tudo o que tem visto e ouvido. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, estou escrevendo às 7 igrejas, escreveu ele, que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então a pergunta é: que sinais temos de que o Apocalipse se concentra na missão de Deus? Resposta: João mostrou que o Deus Pai elaborou a missão de salvação. Jesus veio cumprir essa missão, morrendo para salvar a todos, e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos dirige para a cruz de Cristo para que sejamos salvos. Em resumo, a Trindade atua para a salvação dos seres humanos. Isto é uma bênção para todos nós. É uma descrição maravilhosa que esses versos fazem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seres iluminados para salvar seres humanos que estavam em trevas e que desde o Éden mereciam a salvação através de Cristo Jesus. O Apocalipse, então, nos mostra um Deus interessado na salvação de todos nós. A pergunta número 3 diz o seguinte, número 2, que significado tem os títulos dos salvos como a Bíblia os descreve? Apocalipse 1, verso 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro 2, verso 9, Pedro descreve: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, e povo adquirido
para que vocês anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pergunta: qual o significado dos títulos que a Bíblia descreve os salvos? Resposta: os títulos são reis, sacerdotes de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Tudo isso indica uma posição de honra diante de Deus e nos torna irmãos de Jesus, co-herdeiros com Ele da missão eterna e da vida eterna. Rei do universo que é Jesus, e nós seremos herdeiros junto com Ele. E acima de tudo, temos a missão de sermos sacerdotes do reino de Deus. Sacerdote utilizava o seu cargo para ajudar pessoas a ficarem limpos dos pecados quando eles levavam suas ofertas diante do altar ali no santuário. E Deus nos fez sacerdotes para que possamos ajudar pessoas a se tornarem pessoas salvas. Se assumirmos a missão divina como nossa, nós teremos, além do dever de levar segurança aos que estão perdidos, teremos também a imagem de Deus restaurada em nossa vida e nos tornaremos membros da família real, co-herdeiros com Cristo durante toda a eternidade. A Rainha Vitória visitou certa vez uma fábrica de papel. Ela visitou muitos departamentos e um deles chamou a atenção. Era o departamento de refúgio. Havia ali muitos papéis sujos, nojentos, mal cheirosos. E o gerente da fábrica disse: Rainha Vitória, é aqui a nossa base para a produção dos papéis. Ela disse: mas é muito fétido esse lugar. Quando foi na semana seguinte, a rainha recebeu no seu escritório, no seu gabinete, uma caixa de lenços maravilhosamente perfumados e estampado assim, o rosto dela naqueles lenços. O gerente mandou entregar com uma pequena carta dizendo: Rainha, esses lenços foram feitos daquele local que a senhora teve um certo asco em ver. Aqueles papéis velhos foram restaurados através de um produto químico. E aqui está um lenço ou uma caixa de lenços feita exatamente daqueles papéis restaurados. A rainha cheirou os papéis e disse: maravilhoso. Olhou os papéis, a brancura, e disse: impossível crer que daqueles refugos saiu um lenço tão bonito e tão assim perfumado. Assim, Deus quer nos transformar e nos restaurar. Ele pega os seres humanos com todo o refúgio do pecado. Ele usa o produto químico melhor do universo, que é o sangue de Cristo, e transforma uma vida e a restaura, transformando-a num filho de Deus, num herdeiro da vida eterna juntamente com Cristo. Deus nos abençoe. É o que o Apocalipse nos mostra. Um Deus que nos abençoa, um Deus que nos salva, um Deus que nos restaura. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, por aquilo que o Senhor promete em nossa vida se aceitarmos Jesus como Salvador, a restauração. E, sobretudo, o Senhor nos torna agentes da salvação de outras pessoas. Que teu nome seja louvado e honrado, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, fique com Deus e um Feliz Natal para você e sua família. Deus abençoe. Possamos ficar firmes até alcançar a vitória final. Que Jesus Cristo possa ser o grande autor da nossa salvação. Porque Jesus não está na manjedoura. A manjedoura está vazia. Jesus cresceu. Jesus não está na cruz. A cruz está vazia porque Ele venceu. Jesus não está na sepultura porque Ele ressuscitou e superou a morte. Jesus está no trono. O trono está totalmente preenchido porque Jesus, o nosso Salvador, está cuidando da nossa salvação. Jesus abençoe. Que Ele seja o nosso grande Salvador nesse Natal. Deus abençoe você e sua família e um Feliz Natal de coração para você. Fique com Deus.